Ok, pessoal. Então, hoje eu estou aqui na minha sala do ITA, né, e vou fazer um experimento de determinação das raias de emissão de uma lâmpada de vapor de mercúrio. Tudo bem? Então, um experimento que a gente pode relacionar com, por exemplo, modelos quânticos, estudo da matéria. Né? Então, o modelo de Bohr, um dos grandes trunfos dele, como a gente vê na teoria, foi ter explicado as raias específicas de transição bem definidas do átomo de hidrogênio. Isso se reflete também em emissão de outros elementos, como o mercúrio, que é o que a gente vai usar. Né? Apesar do modelo de Bohr não ser adequado para descrever essas raias aí do mercúrio, né, a ideia qualitativa persiste. Né? Em outros elementos maiores, né, existem sim estados quantizados, né, com energias bem definidas, e o elemento ele emite fótons, né, quando ele sai de um estado mais energético para um estado de menos energético. Né? E a energia do fóton corresponde, portanto, à diferença de estados. Né? Então, esse espectro de emissão, ou analogamente de absorção, né, do elemento, ele pode ser associado, então, à diferença entre estados eletrônicos que são observados. Tudo bem? Então, feita essa primeira introdução teórica, né, a gente vai partir, né, partir para a explicação do setup experimental, mas observa que, assim, basicamente vai ser um experimento de ótica, né, principalmente com difração de luz, que investiga a estrutura da matéria, que é objeto de estudo de mecânica quântica, principalmente. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos ao setup experimental. Ok, pessoal. Então, essa aqui vai ser o nosso prato experimental, né? Uma lâmpada de mercúrio, né? Então basicamente o que vai existir aqui é um vapor de mercúrio bem rarefeito e a gente passa uma tensão por ele. Essa tensão vai excitar os átomos de mercúrio, né? Elevando de um nível fundamental ao nível excitado, e quando o átomo retorna ao nível fundamental, ele emite um fóton de luz com energia associada a essa transição de energia. Tudo bem? Então aqui eu vou ter uma fresta, né, a qual vai emitir o fóton e vai incidir sobre uma rede de difração de 1000 linhas por milímetro. Né? Essa rede de difração vai servir para difratar a luz, né? E a gente vai observar a luz, né, imagens não a uma direção ortogonal, mas a direções aí oblíquas. Né? E então a gente vai observar outras imagens, né, de diferentes cores, a depender do comprimento de onda, né? Associado então a essas diferentes frequências, né? Cada frequência F tem um comprimento de onda lambda, uma cor associada. Então a gente vai observar aí os diferentes comprimentos de onda na faixa do visível que são emitidos pela lâmpada de mercúrio, ok? E aí, basicamente a gente posiciona essa rede de difração a uma distância aí de meio metro até a lâmpada de mercúrio, né, com uma trena, ok? Para a gente poder então fazer medidas do comprimento de onda emitido pela lâmpada. Me acompanha. Bem, esse tipo de lâmpada ele tem muita energia na faixa do ultravioleta. Então é bom a gente sempre estar com um equipamento de proteção, né, como um óculos de proteção ultravioleta, porque eu gosto muito de física, mas eu não quero ficar cego, gente. Então vamos aí realizar o experimento. Primeira coisa a fazer, ligar a lâmpada de mercúrio. Então você vê aí luz, né? Existe emissão na faixa do visível. Então se observa aqui, olha só, a gente tem vê através da rede de difração a lâmpada de mercúrio, né? E aí, basicamente igual que a gente vê aqui, vamos usar direto. Então, se a gente virar aqui e inclinar, o que aparece? Então vamos focalizar aqui para a gente fazer as medidas de posições, né? A gente vê 3 imagens, cada uma de uma cor diferente, né? Ou seja, e bem definida, ou seja, ela emite uma faixa bem definida no violeta, uma no verde e uma no amarelo. E observe que isso é realmente devido à redifração, né? Se você sobe aqui, você não observa nada, e aqui você observa as imagens, né, através da difração. E aqui, olha só, aqui tem um central, a gente pode medir também no outro lado. E a gente pode tirar, por exemplo, uma média dessas posições que nós medimos. Tudo bem? Então, basicamente, isso aí foi a nossa medida experimental das raias da lâmpada de mercúrio.
daqui para frente, análise dos dados. Ok, pessoal. Então, feitas as medidas, né, vamos aí a análise de dados. Primeira coisa, né, as medidas experimentais. É um dado fornecido que a gente tem 1000 linhas para cada milímetro da rede de difração, né? Consequentemente, você tem por metro 1 milhão de linhas, 10 a sexta, e o inverso disso, né, é a largura, né, a distância entre duas linhas seguidas, né, que vai dar 10 a menos 6, né? Então, A é a distância, né, entre duas fendas seguidas, né, 10 a menos 6 metros. D é a distância entre a lâmpada de mercúrio e a rede de difração, que eu medi deu 46,7 centímetros. Então a gente tem as cores aí, né? Eu comentei no vídeo de 3 raias, né? Mas vou mostrar para vocês, na verdade tem uma quarta raia, né? Existe uma segunda raia violeta, né? E já mostro para vocês bem. Aí a gente tem um verde e amarelo, né? São as cores. Então, a gente tem as posições à direita, né? Que a gente não vê a primeira raia violeta, né? Na verdade, o ideal é que você faça bem escuro. Sendo que se eu faço bem escuro, fica difícil de aparecer no vídeo, né? Então, à direita a gente não vê uma raia violeta, a gente tem a primeira violeta aqui, o que normalmente a gente chama de verde e depois amarelo, né? Tipicamente na literatura. À esquerda a gente vê duas violetas, uma bem verde e uma já amarelada. Então eu vou chamar aqui do X, né? Eu vou tomar a média das minhas leituras à direita e à esquerda, né? Então eu vou tomar a média. Nesse caso aqui, como eu só tenho uma leitura aqui da primeira raia violeta, o X vai ser o que eu consigo enxergar, que é 20,7. E finalmente a gente vai ter então esse vetor de posições X de cada raia dessa, né? A gente pode tomar então a emissão das fontes, né? Basicamente o que acontece é que a luz ela incide na rede de difração e cada fendazinha funciona como uma fonte secundária de luz e a gente vai ter então uma interferência da luz emitida por cada uma das fontes. Daí então a gente tem essa ideia aqui de difração, né? A diferença dos caminhos ópticos, né? Que é esse descendo, pode-se mostrar isso. Tem que ser um inteiro de lambdas, a gente vai basicamente pegar a primeira interferência que acontece, né? Quando esse m igual a 1. Esse seno de θ, né? Você pode mostrar pela geometria da coisa, né? É o x sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais d ao quadrado. Basicamente isso aqui vai ser quando você faz o desenho da situação física, ok? E aí você pode então calcular o lambda para cada um dessas raias, né? Basicamente então reproduzindo essa equação aqui, a vezes x dividido por square root, raiz quadrada de x ao quadrado mais d ao quadrado. Os lambdas vão dar esses valores aqui. E aí, qual que é a cor de cada lambda dessa, né? Eu peguei isso aqui da Wikipedia. Então, você tem aqui um certo comprimento de onda, uma faixa para cada cor. Isso aí pode até mudar um pouquinho de lugar para lugar que você possa pesquisar, tá? Mas, em geral, é algo que gira em torno desses valores aqui, não varia muito disso. Principalmente na parte do azul para o verde, né? É claro que nessa interface, o que acontece que se eu tiver 495 nanômetros? Vai ter uma coisa que vai estar entre o azul e o verde naturalmente. É que eu estou definindo basicamente uma função que reproduz isso aqui, né? Dado um lambda, qual que é a cor que aparece devido a essa tabela aqui, né? Se for menor que 380 é ultravioleta. Se não for menor, for maior, mas se for menor que 450 é o violeta. Se tiver maior que isso, menor que 570 é o verde. Maior que isso, menor que 590 é o amarelo, laranja, o vermelho. E se for um lambda maior que esse 750 é infravermelho. Tudo bem? Então eu vou fazer aqui um vetor de cores, né? Que vai ser a cor de cada lambda desse, né? Onde esse lambda está nessa lista de lambdas, né? Então os lambdas são esses, né? E as cores... tá. Então as cores das raias, né? Seria esse e as cores das raias aqui, né? Seriam essas, né? Então, basicamente eu vou ter duas raias violetas, né? Eu vou multiplicar isso aqui por nanômetro, né? Então seria multiplicar por 10 elevado a 9, tá? Então,
essa primeira raia teria um lambda de 405 nanômetros, a segunda 437, as duas estão no violeta, que vai 380 e 450, né? Então são duas raias violetas, uma verde que é 530, né? Como a gente vê, está aqui também de acordo, né? Uma mais amarelada a gente calcula como sendo 563, né? E aí, aqui nesse critério está verde, né? Mas 563, observe que já está bem no finalzinho do verde, quase indo para o amarelo, né? Se a gente tem essa coisa aí bem amarelada, comparado com o verde, que é aquele verde bem central aqui, no 534, né? Então está bem aqui no 530, está bem no centro do verde, aquele verde bem típico, né? O outro tinha um verde bem amarelado. Então, que explica aí a nossa sensação quando a gente vê essas raias, né? E aí eu mostro para vocês a quarta raia, né? Então você tem aqui um verde bem amarelado já, não é um amarelo muito vivo, mas é mais amarelado que isso aqui, né? Então isso aqui é um verde bem central, ótimo, né? E observe que você tem aqui, é bem a imagem da lâmpada do vapor de mercúrio, né? Você consegue ver até umas certas coisas que do vapor que acontece ali, né? Então tem basicamente várias imagens, né? Aqui o violeta, aqui um violeta mais vivo, né? E observe que nessa região aqui, no 20.7, né, que é a posição aqui que eu indiquei, observe que tem aqui um fantasminha, aqui um violeta bem fraco, mas existe, né, e uma outra raia visível. Então, essas aqui são as 4 raias visíveis do espectro de emissão da lâmpada de mercúrio. E aí, comparando com a literatura, basicamente as principais linhas de emissão, né, são essas 4 no visível, e essas 3, né, no ultravioleta próximo e ultravioleta mais distante, né? Então, por causa dessas raias que a gente precisa usar o óculos de proteção, né? Aqui são os nossos lambdas. Aqui, deixa eu ver, esses lambdas aqui são os nossos resultados. A literatura vai dar, basicamente, que eu copiei esses valores e basicamente vou calcular os erros, né? Então, meu erro vai ser a literatura menos o meu vetor de lambdas dividido pela literatura. Então aqui tem o meu erro relativo, multiplico por 100 de 100% e arredondo aqui para um caso decimal. E aí observa o meu erro então. Aqui o violeta, né? Eu achei 405 e a teoria é 404.7, né? 0,1% de erro. O azul, né? Que eu achei 437 e aqui tem 435, né? 0,3% de erro, né? O maior erro que acontece, né, quando você tem maiores tetas de desvio. No caso, né, aqui no verde, o teórico é 546, eu achei 534, né? E para o amarelo, né, o valor aqui é 578 e eu achei 563, né? Então, o maior dos nossos erros, né, pode parecer um pouco grande, sei lá, você olha em nanômetros, né, a 10 nanômetros, mas quando você olha até um pouco mais, né, na verdade 15 nanômetros, mas quando você olha em termos relativos, né, dá 2,6%, né, então um erro relativo muito baixo. Tipicamente esses experimentos com esses de fração são muito bons. Tudo bem? Então, esse aqui foi o nosso experimento. Basicamente a gente pegou, né, para finalizar e arrematar o nosso experimento, né, pegamos uma lâmpada de vapor de mercúrio, né, olhamos as raias de emissão, tá, são bem definidas, e o modelo, né, que consegue explicar essas transições bem definidas, né, vai ter que vir da mecânica quântica, né. Então, tipicamente surgiu, né, um primeiro modelo quântico de estrutura da matéria foi o átomo de Bohr, que ele serve para explicar muito bem essas linhas, né, que ocorrem no átomo de hidrogênio. No átomo de mercúrio você já tem vários elétrons, né, que interagem entre si, e consequentemente você não consegue mais usar o modelo de Bohr para explicar o átomo de mercúrio, né? Mas essa ideia de linhas bem discretas que surgem de estados eletrônicos, né, bem definidos, ou seja, essa emissão quantizada, né, essa emissão quantizada tanto no comprimento de onda, né, que se reflete nas raias bem definidas, né, isso aí só vai ser satisfatoriamente explicado pela mecânica quântica. Tudo bem? Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do experimento. Até mais!